durante 5 quintas-feiras. O importante é saber que, ainda que nós nos aprofundemos nesse tema, o milênio não é uma doutrina primária, é uma doutrina secundária. Não está à prova a nossa salvação, mas é importante entendermos alguns pormenores que estão atrelados ao tema milênio numa perspectiva doutrinária. Hoje eu quero começar falando sobre o milênio na visão de Apocalipse 20. Não é um tema fácil de ser desenvolvido. Existe a sua complexidade, existe as suas vertentes, e é por isso que nós precisamos de tempo para ver esse assunto. E não é à toa que 5 quintas-feiras são o suficiente para tratarmos deste assunto tão importante. Quero convidá-los a meditar comigo em Apocalipse capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Por favor, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu vou ler o texto, eu quero que vocês fechem os olhos, mas eu quero que você viaje, eu quero que você aguce a tua imaginação, à medida que eu estou lendo esse texto, tá bom? Feche os olhos agora e preste atenção na leitura. À medida que eu vou falando, você comece a pensar, a viajar, a visualizar na tua mente o que está sendo escrito, ou o que está sendo falado aqui no caso. Vamos lá? Pode fechar os olhos. Então vi descer do céu, é uma visão, um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3. Use a sua imaginação. O anjo lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ainda com os olhos fechados, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela leitura da tua palavra e por tudo aquilo que vai ser ministrado. O nosso desejo é que teus filhos aprendam mais e mais das verdades da tua palavra, que seja liberada em cada coração. Amém e amém. Eu pedi para você fechar os olhos, para você vaguear, pensar na complexidade do texto. Você está vendo essas imagens aí? Eu criei mais ou menos umas 40 imagens dessa, para serem explicadas. Hoje estou falando sobre o Apocalipse 20. Semana que vem vou falar sobre o que é o milênio na perspectiva do pré-milenismo histórico. Amém? Segunda imagem, vamos falar o que é o pré-milenismo dispensacionalista, uma outra visão escatológica do milênio. Uma outra quinta-feira nós precisamos falar do pós-milenismo, o preterismo, o que é o pós-milenismo. E por fim, uma outra imagem, o que é o amilenismo. Então essas 4 correntes teológicas, escatológicas, dão uma base, um roteiro do que vem a ser o milênio. É por isso que hoje abrimos com o capítulo 20 de Apocalipse, e nas 4 quintas seguintes vamos falar sobre as teorias existentes. Como sugestão de leitura, irmãos, esses livros eles são excepcionais. Esses livros são de uma riqueza. Por exemplo, Escatologia, do Millard Erickson, a polêmica em torno do milênio, foi o último livro que eu li. Tem considerações importantíssimas sobre o tema milênio. Um outro livro interessante é esse livro do meio, sem dúvida. Está difícil
existia um livro de escatologia como esse, A Bíblia e o Futuro, do Anthony Hickman. É um livro muito profundo, é uma Bíblia de escatologia. Sem dúvida que é o livro que todo amante dessa temática precisa conhecer. E esse livro aqui, ó, O Milênio, 3 pontos de vista, é excepcional, porque ele explica as várias correntes teológicas e as tréplicas. Por exemplo, tem o amilenista, tem a sua visão, aí o pós-milenista e o pré-milenista dão a sua versão, debatendo sobre o assunto e assim por diante. É fantástico, vale a pena ler esse livro aqui da Editora Vida. É um livro idealizado para estudantes dessa temática. E por fim, nós não poderíamos deixar de falar desse livro que nós estamos lançando em breve. É um livro de luxo, tá, gente? É um livro muito especial. Eu escrevi esse livro em 2020, dei uma pincelada nele, engavetei, esqueci, deixei para lá. E no ano passado eu falei, eu vou ler esse livro, e eu fiquei pensando, puxa, onde foi que saiu tanta revelação da palavra? Só com a Bíblia Thompson. Peguei negócio de bibliografia, leio que não. Só uma Bíblia Thompson. Eu e a ação com a Bíblia Thompson, irmão, a gente tira a água da rocha. É o suficiente para eu mergulhar nas verdades da palavra de Deus. Eu falei, não é possível, isso aqui não pode ficar engavetado. Isso aqui não pode ficar alheio. E aí comecei a trabalhar, tirar as arestas, consertar um pouco, mas mexi praticamente nada, porque o que foi escrito foi o suficiente. Li outras obras depois, eu falei, não foi suficiente, elas apenas corroboraram nesse livro, o que acontecerá no último dia, decodificando a escatologia dos profetas e apóstolos. Queridos, qual é o diferencial desse livro? É que talvez seja o primeiro livro escrito nessa temática, com base na metalinguagem e na linguística. A metalinguagem é a linguagem que explica a própria linguagem. Então é uma riqueza de detalhes interessante. Em breve esse livro vai estar em mãos dos irmãos, amém? Serve como sugestão de leitura. Essas imagens que eu passei para você estão todas nesse livro aí. Tem mais ou menos umas 40 imagens, além da intertextualidade que eu uso, dezenas de textos entrelaçados, correlacionados, Antigo e Novo Testamento. Bem, vamos pensar na perspectiva de que o Apocalipse capítulo 20 está sendo numa leitura preterista. Isto é, que esse fato existe, está na palavra de Deus, mas ele pode ser interpretado tanto lá no futuro que ainda não aconteceu, como um passado que já aconteceu. Enquanto muitos detêm a ideia de que seja no futuro, outros defendem a ideia que seja no passado. Então a ideia é que Satanás foi amarrado na primeira vinda de Cristo, para não mais enganar as nações. A segunda observação do versículos 1, 2 e 3 desse texto é que o milênio é visto como o coletivo de 1000 anos. Não existe a palavra milênio na Bíblia. A palavra milênio não tem em nenhum lugar da Bíblia. Na verdade, um reino de 1000 anos só existe em um capítulo. Dos 1189 capítulos da Bíblia, só existe um em toda a Bíblia que fala do milênio, que é o Apocalipse 20. Então, o que é o cardume de peixes? O coletivo de peixes? Cardume. O coletivo de 1000 anos é milênio. Mas na verdade a Bíblia não quis revelar o coletivo de 1000 anos. A Bíblia quis falar de 1000 anos. E a numerologia bíblica, ela tem um significado. Ela fala muito mais do que números. É o 10 elevado à terceira potência, ou seja, o 10 é o número completo. Representa o homem na sua plenitude.
10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. Quando você faz uma prova, você tira a nota máxima, 10, aquilo que é perfeito. Então, o 10 elevado ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, significa a multiplicidade do tempo. Ele é perfeito. Jesus veio no momento certo e voltará no momento certo. Não importa se duram já 21 séculos. Então isso pode ser entendido como os últimos dias, a plenitude dos tempos, o tempo sucessivo de eras, a duração até os confins da terra, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou a era da igreja. Eu estou aqui dando uma introdução, suposições. E a terceira consideração sobre esse texto, versículos 1, 2 e 3, é que o príncipe do mundo, ele foi expulso. Jesus estava falando especificamente da sua obra na cruz. O príncipe deste mundo será expulso. Quando? Na cruz. Para que Cristo pudesse atrair os povos para si mesmo. Versículo 32 de João 12. Ele dizia, eu quando for levantado da terra, ou seja, quando for pregado na cruz, a todos atrairei a mim. Por que que isso hoje é possível? Porque aquele que impedia que as nações se voltassem para Deus, tiveram seus olhos desvendados e se voltaram para o Senhor. Essa é a explicação do versículo 3. Mais adiante, alguns textos que eu devo trazer à luz para consideração. Os primeiros teólogos defendendo essa ideia de que Satanás foi amarrado na primeira vinda de Cristo e não na sua segunda vinda, entre muitos textos está Marcos 3,27, que ninguém pode entrar na casa do valente aqui é Satanás, para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Jesus veio no primeiro século, amarrou o valente, neutralizou as suas forças e saqueou da mão do inferno, estou usando uma linguagem, todos os ímpios, aqueles que estavam aprisionados nas trevas e se voltam para Deus. João 12:31 fala, chegou o momento em que desse mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. Colossenses 2,15 comprova que foi na cruz esse despojamento de Satanás. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus triunfou sobre todos os principados e potestades no mundo espiritual. Outros textos interessantes para a nossa leitura aqui, o Apocalipse 12, o Apocalipse 20, irmãos. William Hendricks, no livro Apocalipse, ele defendeu a ideia do paralelismo progressivo. Ou seja, o que o Apocalipse não é uma narrativa linear, que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 22. O Apocalipse é uma sucessão de experiências praticamente de um evento só. Por exemplo, o capítulo 20 e o capítulo 12 são o mesmo cenário. E o capítulo 12, ele fala aqui, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra, e com ele os anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação. Claro, não tinha ainda a possibilidade do mundo ser salvo. Satanás cegava, aprisionava as nações da terra. E os judeus tinham o privilégio de conhecer a Deus. Vale lembrar que Hendricks, ele diz o seguinte, os judeus tinham a relação exclusiva de Deus, exclusiva, mas não aprofundada, mas não total. As nações da terra agora puderam se voltar para Deus, porque o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, agora veio o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aqui está remetendo ao que ele fala em Mateus 28. Agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele conquistou na cruz. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo que os acuse de dia e de noite diante
do nosso Deus. Na cruz, Jesus venceu Satanás, venceu o nosso principal adversário. Então a leitura que se faz do capítulo 20 é a trajetória da igreja em toda a era do Novo Testamento, que corresponde à era entre a primeira até a segunda vinda de Jesus Cristo. Um outro texto que deve ser considerado, versículo 12 do Apocalipse 12. Alegre-se os céus e vocês que nele habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. É o período final, onde no final dos tempos, a Bíblia fala que ele será solto. Não lembro disso? Por um curto período de tempo. A revelação do Apocalipse 12 não pode ser diferente da do capítulo 20. Versículos 2 e 3 fala que ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o do abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, no final dos tempos, a ideia que se tem é que ele será solto por um pouco de tempo, onde o mundo se tornará pior. Quando Jesus disse, porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque de novo Satanás se manifestará de tal maneira, que cegará as pessoas de tal maneira, que vai ser difícil encontrar alguém com fé. Mas graças ao nosso bom Deus, porque a igreja permanece inabalável na presença do Senhor. O Evangelho, a partir de então, está liberado para ser pregado a todas as nações. Se o inimigo de Deus, Satanás, agora está amarrado, neutralizado, esse amarrado, neutralizado, não significa literalmente. Onde seria esse poço do abismo, pastor? É a força da palavra, é a força da expressão. O Evangelho está sendo pregado, liberado para ser pregado, como diz Atos 28, 31, sem impedimento algum. Satanás nunca foi, irmãos, não é e jamais será aquele que pode impedir de o Evangelho ser pregado. O apóstolo Paulo diz, eu sou pregador em cadeias, eu estou preso fisicamente, mas a palavra não está pregada. Por quê, queridos? Porque alguém que impedia a pregação da palavra foi neutralizado, os nossos olhos foram abertos e nós enxergamos a glória de Deus por meio de Jesus. É bem verdade, pastor, que os que se opõem a essa ideia usam como argumento 2 Coríntios 4:4. Satanás cega o entendimento dos incrédulos, é verdade, mas ele é resistido pela igreja de Jesus Cristo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa, irmãos, que o diabo está neutralizado na sua força, na sua ação, na sua operosidade, porque Deus o neutralizou na cruz do Calvário, despojando-o na cruz diante de todos os seus inimigos. Em Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18, nos deixa isso muito mais claro. Quando eu estava terminando essa mensagem, veio à luz essa expressão. Lucas 10 está falando do argumento dos discípulos. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. É quando Jesus fala no versículo 18, Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um raio, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, à medida que nós pregamos a palavra de Deus, quanto mais nós pregamos a palavra, quanto mais nós testemunhamos os feitos de Deus, mais o inimigo das nossas almas é neutralizado, é lançado por terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Portanto, queridos, nós temos que ter uma maturidade, uma simplicidade, para, ao ler Apocalipse 20, entender que não se trata de um reino geopolítico. Se você analisar o texto, não há nada sobre os judeus nele, não há nada sobre a Palestina,
Na verdade, a única coisa que fala dos judeus são aqueles que se dizem judeus e não são. 2 vezes, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, no versículo 10 de cada capítulo. Aliado ao capítulo 7 e ao capítulo 14, que falam das 12 tribos de Israel. Na verdade, não é o assunto aqui, nós não vamos entrar, mas temos que centrar que Apocalipse 20 não trata, em hipótese alguma, de um reino geopolítico, onde Jesus voltará à terra para colocar os seus pés em Jerusalém e comandar o planeta lá no Oriente Médio. Para você pensar, o milênio é aguardado no futuro ou está acontecendo agora? Aqueles que acreditam, como o pós-milenista e o amilenista, que o milênio está acontecendo agora, a teologia chama essa ideia, essa teoria de o milênio progressivo. Nós estamos vivendo o milênio progressivo, que foi inaugurado na primeira vinda de Cristo em carne, e que culminará na sua segunda e derradeira volta em glória. Portanto, esse próximo gráfico nos deixa a ideia do que seria esse 1000 anos sob essa ótica. O milênio representado pela plenitude dos tempos. Foi inaugurado lá na primeira vinda, quando Jesus veio em carne, nasceu da manjedoura, representando toda a era do Novo Testamento, e que se finda na sua segunda vinda em glória. E é interessante, se você observar a numerologia bíblica, a palavra 1000 anos, porque os números remetem a algo, remetem a alguma coisa. 1000, o múltiplo de 0, é a plenitude do tempo. Tem 6 vezes. Então é um reino relacionado aos homens, com a vivência, com pessoas. Versículos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora vamos ler o versículo 4. Mais uma vez, fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos, toda a igreja. À medida que eu vou ler, eu quero que você imagine aí. Comece a imaginar à medida que eu vou falando. Vamos lá? Imagine aí. Vi também tronos. É uma visão. Você está vendo tronos? E nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Ele viu almas decapitadas, gente que teve o pescoço decepado. Está vendo aí a revelação? O que você imaginou quando eu li esse texto? Qual ideia veio à sua mente? Alguns possíveis textos nos mostram, pode abrir os olhos, a ideia do milênio literal. Pode passar. Mas antes de falar disso, eu quero que você tenha em mente. A Bíblia fala de trono 67 vezes no Novo Testamento. Trono. Eu lembro uma vez de um irmão que disse que um dia um desejo dele era dirigir uma igreja, e no centro da igreja, do altar, né, ele ia colocar um trono para o Espírito Santo sentar. Ninguém podia sentar, nem o presidente da igreja, ninguém, só o Espírito Santo. E na verdade ninguém precisa fazer um trono aqui para o Espírito Santo sentar, sendo que o trono onde o Espírito Santo deve estar habitando é o trono do nosso coração, amém, queridos? Porque trono é algo espiritual, 67 vezes no Novo Testamento. Só no Apocalipse a palavra trono 47 vezes. Das 47 vezes que a palavra trono está lá em Apocalipse, 47 vezes, 44 está relacionada ao céu. Somente 3 vezes nós encontramos a palavra trono relacionada à terra. Apocalipse 2, 13, 2 e 16, 10. O trono de Satanás. Vamos ver esses textos?
Apocalipse 2,13, conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. O 13,12 fala, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono de autoridade. O 16,10 fala assim, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então todos esses tronos aí, apesar de serem tronos terrenos, porque ele foi lançado da terra, né, ele não opera mais com a liberdade que tinha antes da cruz, ele foi lançado por terra. Por isso que qualquer coisa nós falamos assim, está amarrado Satanás, e está mesmo, em nome de Jesus, amém, queridos? Até aquele que não é milenista, a milenista tem que admitir. Tem até uma pegadinha que eu falo assim, você é milenista, aí o cara manda assim, está amarrado. Não falei, porque o diabo está amarrado na mentalidade do pós-milenista e do amilenista. Nós vimos aqui, irmãos, almas dos decapitados com autoridade de julgar. Vejam, irmãos, que não há nenhuma possibilidade de ser uma visão física, terrena, em nenhum lugar, nenhum ambiente da terra. Não é uma visão que acontece lá em Jerusalém, não é a visão que acontece em São Paulo, não é a visão que acontece na China, não é uma visão que acontece na Rússia e em lugar. Será que nós vamos ver almas de pessoas decapitadas julgando sobre a terra? Cheias, assentadas sobre tronos? Essa é uma visão extremamente espiritual. É a visão do Apocalipse 6, é a visão do Apocalipse 12, é a visão do Apocalipse 20, uma visão espiritual. Os decapitados são os mártires de toda a história, que receberam a autoridade de julgar. Julgar e reinar são palavras sinônimas da Bíblia, tem o mesmo efeito, o mesmo significado. Tanto que para Deus, nós os que estamos vivos aqui na terra, servindo a Deus, nós reinamos. E quem já a partir dessa terra está com o Senhor, também está reinando. Mateus 19, 28 fala assim, Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, quem morrer, estiver na eternidade com Deus, vai receber a autoridade, até mesmo para julgar as 12 tribos de Israel. 12 tronos, governo. Quem governa, reina. Quem reina, governa. Quem reina, governa e julga. Apocalipse 3, 21, a mesma. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus, ele ascendeu aos céus, está à direita do Pai. Outro texto, 2 Coríntios 5,8. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo tinha uma visão tão apurada do mundo espiritual, do Sheol, o mundo dos mortos, tanto que ele teve a experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, uma experiência única, singular, pessoal, que ele entendia. Talvez eu não tenha essa capacidade de pregar. Quem ousa aqui dizer, sabe, fazer uma propaganda, ser pró-morte, para promover a nossa chegada antecipada no rei? Não, ninguém quer morrer, nós queremos viver muito e muito tempo aqui na terra. Se nós temos uma eternidade toda para viver com Deus, então nós não temos pressa, não é, irmãos? Agora queremos viver muito e muito aqui nessa terra. Por isso que o povo de Deus agora virou todo mundo saudável, né, se exercitando, melhorando a qualidade de vida, o nível, o percentual, né, de vida no Brasil tem melhorado. Por quê, irmãos? Porque todo mundo quer viver muito e viver bem. Filipenses 1:23 fala assim: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Isso, irmãos, não se escreve à toa, não se escreve por acaso. É a experiência de alguém que passou uma experiência transcendente,
contemplou numa visão, num arrebatamento, o mundo dos mortos. De modo que ele pôde testemunhar que estar com Cristo, ou seja, a partir dessa terra, morrer, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Outro texto, capítulo 20, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vinha ainda as almas dos que foram decapitados e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sim, irmãos, essas almas que ele viu na visão, e foi dado a elas o poder de reinar, de julgar, são almas decapitadas. Não vai ter um monte de gente sem cabeça andando sobre a terra, não. Aqui não está falando de vidas, que está falando de almas que foram decapitadas, mártires, ok? Ele viu mártires, pessoas que foram martirizadas, reinando. Uma visão espiritual, não é terrena. É claro que o Apocalipse 20 tem tudo a ver com o 5º selo. Versículos 9 do capítulo 6 de Apocalipse fala: quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Os mesmos mártires do Apocalipse 24 são o do Apocalipse 6:9. Por quê? Porque o 5º selo é o poder, a morte e o inferno, o clamor dos mártires. É o único selo que acontece no âmbito espiritual. O primeiro selo é contemplado ao olho nu, visivelmente. O segundo selo, o terceiro e o quarto. O quinto não, ele é totalmente celestial, espiritual. Só Deus pode ver. Porque só Ele pode ver o clamor dos mártires. Quem foi morto por amor a Cristo. Quem foi morto por amor a Jesus Cristo. Estes estão clamando. Quando o último sangue de um justo, de um mártir, tocar o solo santo, Jesus ele se levanta no 6º selo e volta, queridos, para esta terra, para lançar o 7º e o último derradeiro selo. Aqui fala, e aí acabam as últimas pragas da ira de Deus. É quando ele lança o juízo final sobre o planeta Terra, e nada mais sobrará, senão Deus implantar uma nova era celestial, um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Bem, fecha os teus olhos mais uma vez, versículo 4 ainda. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes a quem ele está remetendo, falando, testemunhando, nós não podemos perder a coerência e a coesão de um texto literário. Parte B do versículo 4. Estes são os que não adoraram. Quem são estes? Os mártires. Por não adorar a besta, a sua imagem, não receber na testa, na mão a sua marca, o seu selo, estes receberam a autoridade para reinar com Cristo durante 1000 anos. Bem, algumas possíveis passagens bíblicas sobre o milênio literal. Irmãos, eu explico todos esses textos e outros mais, com base na metalinguagem do livro. Por exemplo, Salmo 2:8, Isaías 35, Zacarias 8, Isaías 65 e 66, Atos 15, Apocalipse 2, são textos que aparentemente dão a ideia de um milênio literal, um reino geopolítico, aparentemente. Mas se você fizer uso dos textos, não precisamos de metalinguagem, não precisamos de linguística para explicar nada. Essas argumentações científicas são pautadas na verdade do Evangelho, irmãos. Amém, queridos? Então, alguns textos aí só para você ter em mente.
Não vamos falar disso agora, é só para você ter em mente. Alguém pode fazer um print e ler em casa depois, que isso aqui é importante. Eu estou focado hoje aqui em Apocalipse 20. João 5, 28 e 29. Esse texto, irmãos, ele é interessantíssimo. Ele é fundamentalmente importante para explicar que não existe uma separação de ressurreição. Por isso, um resumo de Apocalipse 20 e a visão milenista do texto, ou a visão milenarista do texto. São 10 versículos para explicar o milênio. Versículos 1 ao 3, o aprisionamento de Satanás. Versículos 4 a 6, o reino de 1000 anos. E os versículos 7 ao 10, a derrota de Satanás na primeira vinda de Cristo. Pode adiante. Isso aqui é conclusivo. Olha que interessante que eu vou explicar para vocês. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. É interessante, irmãos, que não se pode explicar o versículo 6 sem esquecer o versículo 5. Texto sem contexto não é pretexto para heresia, não, é heresia mesmo. Vamos lá. Se a maioria das pessoas acredita que a primeira ressurreição é a ressurreição dos crentes na volta de Jesus, e quem vai ser ressuscitado por uma segunda vez na sua segunda vinda, ou na sua segunda fase da segunda vinda, e na terceira vinda ainda, porque, irmãos, para ele descer com a nova Jerusalém do céu, ele tem que subir. Como é que ele vai subir se ele está aqui na terra no milênio? Então ele subiu uma vez, aí ele vem de novo, para levar um povo, aí fica 7 anos lá, aí volta de novo, 2 vezes, aí tem que ter ressurreição também, aí novo porque tem que descer na Nova Jerusalém para implantar o estado eterno, aí tem que ter ressurreição de novo, 3 ressurreições. Então a primeira ressurreição tem que ser observada aqui. Versículo 6 fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bem, se você lê na literalidade do texto, é óbvio chegar a algumas conclusões, mas é o que a gente quer desconstruir aqui. Sabe o que Deus me fez ler nesse texto? Deus me fez trocar o versículo. A minha mente se abriu. Isso é o escurso literário. O escurso literário não existe uma linearidade. Por exemplo, o versículo 6, ele ficaria melhor se ele fosse o 5 e o 5, 6. Aí ficaria melhor de ser entendido. Como a gente não entende, que é complicado, e por mais que eu explique isso, você ainda não entenda, mas eu vou tentar explicar em poucas palavras. O versículo 6 fala assim: quem participa da primeira ressurreição será sacerdote de Deus e de Cristo e reinará com ele 1000 anos. Ou seja, primeiro eu ressuscito, para depois reinar com 1000 anos. Amém? Isso é a primeira ressurreição. Só que o versículo 5 diz o contrário. O versículo 5 diz assim: os restantes do morto não reviveram, ou seja, não ressuscitaram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então isso confundiu tudo. Se no versículo 5 diz que tem que primeiro ter 1000 anos de reinado, para depois ressuscitar, esta é a primeira ressurreição. E o versículo 6 diz que primeiro tem que ressuscitar para depois ter mil anos, aí confundiu tudo. Fica lógico. A primeira ressurreição antes do milênio, no versículo 6, e outra primeira ressurreição depois do milênio, no versículo 5, é sui generis, incoerente, interpretar dessa maneira. Mas vamos lá. João 5, 28 e 29, Jesus está explicando o que Daniel capítulo 12, versículo 2 diz. Quando Daniel fala assim: muitos ressuscitarão do pó da terra, a expressão idiomática no hebraico não está falando
da quantidade de pessoas que será ressuscitada, mas da intensidade que se dará no momento. Ou seja, muitos ressuscitarão para a vida, alegria eterna, e muitos outros para vergonha e desprezo eterno. E como é que nós temos base nisso? João 5, 28 e 29, não foi Paulo, não foi João, não foi José, não foi Maria que disse, foi Jesus. Ele disse, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora. A palavra hora aqui é hora no grego mesmo. Significa um momento muito curto. Por exemplo, nós temos 2 horas de culto. A hora aqui, 60 minutos, nós temos 60 minutos. É o momento, sabe, é o momento, a hora, que ele mesmo fala, muitos não sabem o dia nem a hora. É essa mesma hora aí. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Todos. Todos quem? Todos. Pronome definido. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Simultaneamente. Não tem como haver separação de ressurreição de justos e ímpios. Um agora, outros daqui a 7 anos, outros daqui a 1007 anos depois. Haverá a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. Os justos ressuscitarão para a ressurreição da vida, glória a Deus por isso, e os ímpios, infelizmente, ressuscitarão para a ressurreição do juízo, ou do dia do juízo. A primeira ressurreição implica em quê, pastor? Implica em que haverá uma segunda ressurreição, ainda que essa expressão, uma segunda ressurreição, não existe na Bíblia. Não existe a expressão, mas ela será experimentada. Exemplo, a primeira ressurreição, ela tem que ser enxergada como uma ressurreição espiritual salvífica, soteriológica, de soteria, salvação. O soter, o Salvador, Jesus, nos faz sozo, salvo. Então a primeira ressurreição é compreendida como uma ressurreição espiritual e soteriológica. E a segunda ressurreição, ainda que esse termo não existe na Bíblia, como Trindade também não tem, ela é a ressurreição física, a ressurreição escatológica. Nós perdemos algumas pessoas queridas aqui no período da pandemia. Essas pessoas, elas experimentaram a primeira ressurreição. Eu estou dando uma explicação, vou dar a segunda daqui a pouco. Que foi a ressurreição espiritual e soteriológica. Crentes como eu e você. Ressuscitamos, o velho homem morreu, vivemos em novidade de vida. E um dia, quando morrermos, não tem problema. Porque haveremos de ressuscitar e experimentar uma segunda ressurreição, que essa é a física. É o corpo glorificado, é a escatológica, é aquela ressurreição final, a de João 5, 28 e 29. Não a ressurreição do juízo, mas a ressurreição da vida. É essa a promessa para você, igreja, que ama e serve ao teu Deus. Santo Agostinho, ele desenvolveu essa ideia, não foi dele, porque Santo Agostinho, no século IV, ele ainda era um pré-milenista histórico, mas aderiu ao amilenismo. Os pós-milenistas atribuem a Santo Agostinho também uma ideia pós-milenista. São poucas diferenças, não vou entrar no detalhe agora. Amilenismo e pós-milenismo, a extensão do milênio corresponde à primeira vinda de Cristo, a segunda com pequenas variações. Então Santo Agostinho, ele ensinava que a primeira ressurreição é a regeneração, ou o novo nascimento, ou seja, a ressurreição espiritual. Essa é a ideia de Santo Agostinho, que praticamente boa parte dos teólogos, os reformadores, abraçaram essa ideia de Santo Agostinho. Um outro conceito que você aprende no livro A Bíblia e o Futuro, e o William Hendrick vai discordar dessa ideia do Anthony Hickman. O que é a primeira ressurreição para Anthony Hickman? Teólogo holandês que morreu em 88. A primeira ressurreição é a vida da alma fora do corpo e antes da ressurreição física. O Anthony Hickman defendia essa ideia. A primeira ressurreição para ele é o quê? O Cristo está aqui na terra e
morreu. Aí o que a gente fala? Partiu, descansou para o Senhor. Descansou no Senhor. Né? Aquele crente que morreu, ele saiu do corpo e foi para a eternidade. Para o Anthony Hickman, isso que caracteriza a primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição para ele, o homem tem que sair do corpo e partir, e ir para o mundo dos mortos. Aí lá ele já reina com Cristo. Essa é a ideia dele. E muito aprofundada, diga-se de passagem, viu, irmãos? São muito bons para explicar. Os preteristas também são muito bons para explicar. Lucas 20, 37, 38, olha o que diz o texto. Uma das ideias de que essa teoria é considerada por muitos. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mesmo eles terem morrido, Deus continua sendo Deus, não de 3 defuntos, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Olha que argumento poderoso. O crente nunca morre, mesmo saindo daqui dessa terra, deixando esse tabernáculo. Paulo fala muitas vezes, eu preferiria estar com o Senhor, porque para mim é muito melhor. Ou seja, ele ia continuar vivendo, mas na presença de Deus. Não é à toa que em João 11, 26, Jesus falou assim, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tem uma versão que fala, jamais morrerá. Quando você fala que o crente nunca morre, é verdade, o crente nunca morre, quer esteja vivo ou morto, ele reina com o Senhor. Aleluia. Apocalipse 1,18 fala assim, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 4, 9 e 10, ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre. Apocalipse 7, 2, ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre. Apocalipse 10, 6, e jurou por aquele que vive para todo sempre. Apocalipse 15, 7, que vive para todo sempre. Ou seja, a ideia de que Cristo vive, mesmo tendo experimentado a morte, todos aqueles que estão em Cristo também jamais morrerão. Estão vivos na presença de Deus. É uma ideia, eu falei de 2 correntes, 2 pensamentos acerca do que é a primeira ressurreição. Eu, logicamente, sou adepto da ideia de que a primeira ressurreição é a soteriológica, é a espiritual, é a regeneração, é o novo nascimento, é a conversão em Cristo, é mortificar o velho homem e vivificar o novo em Cristo Jesus. O texto fala de Gog e Magog, a batalha final. Vamos ler esse texto, Apocalipse 20. Feche teus olhos mais uma vez. Aguce a sua mente. À medida que eu leio, você pensa aí, como é que você está descrevendo na sua mente o que eu estou falando? Vamos lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Nós imaginamos um inimigo sendo solto, um ser que não vai estar aqui literalmente, mas vai usar pessoas. Diz a Bíblia que o apóstolo João, muitos anticristos têm se manifestado no nosso meio. Muitos. E João é tão dramático na sua escrita que ele diz que eles saíram do nosso meio. O que os torna anticristos não é o poder que eles recebem de Satanás, mas é de saber de onde eles saíram, de verdadeiros opositores da fé. Isso é digno de ser pensado. Uma coisa interessante que Deus me fez pensar, o lago de fogo em Apocalipse 19, quando Jesus vem, sentado no cavalo branco. Você quer ver uma volta de Jesus que ninguém nunca pregou sobre a terra? Pelo menos eu nunca vi. O Apocalipse 15.
Eu nunca vi nenhum pregador, ninguém nunca pregou sobre a volta de Jesus em Lucas 15. Ele vem com a foice na mão. A gente vê ele sentado no trono, né? Sentado no cavalo branco, vindo sobre as nuvens, mas essa da foice eu nunca vi nem imagem. Ele vindo com uma foice na mão. Mas é a mesma experiência. O lago de fogo em Apocalipse 19. E depois o lago de fogo acontece de novo 1000 anos depois no Apocalipse 20. Por isso, queridos, você precisa entender que o Apocalipse 19 tem uma leitura, e o 20 cronologicamente não é a sequência do 19. É a mesma leitura. O 19 narra do começo ao fim, e o 20 de trás para frente, do fim para o começo. Isto é, o mesmo lago de fogo que está sendo inaugurado no capítulo 19, é o mesmo lago de fogo do capítulo 20. Por quê? Olha o versículo 20 diz assim do Apocalipse 19. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Aqui nós estamos vendo um julgamento, e não se pode ter julgamento antes de 1000 anos. Não é isso que diz Apocalipse, João capítulo 12, versículo 48? Que ele há de julgar todos aqueles que não obedecem a sua palavra? Não é isso que diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 ao 10? Que ele vem para trazer vingança, lançando no juízo todos os ímpios? Então vejam só, pode passar. O 20, versículos 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Irmãos, quando você tem uma visão, os pormenores é apenas para você ter uma ideia da realidade dos fatos. Mas o que importa numa visão é o que ela quer dizer. Eu até usei o exemplo para vocês que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Eu já era pastor consagrado, estava numa congregação, e naquela oração uma irmã disse: pastor, eu tive uma visão com o Senhor. Eu vi Deus lhe entregando um cajado de ouro. O que é um cajado de ouro? É um cetro, queridos. O cetro é para quem? Para o rei. Eu estou esperando até hoje, meu Deus. A irmã disse que eu teve uma visão que Deus me entregava um cetro de ouro. Irmãos, um cetro de ouro nas situações, na condição atual, eu ia derreter ouro, ia vender, mas a ideia não é essa. Eu não entendi na época, não entendi na hora, mas depois aprendi. Quando se concretizou, ou seja, quando eu me tornei presidente da igreja, aí me veio a luz, eu lembrei da visão, da revelação. Daria um cajado de ouro, um cetro de ouro. Seria o líder, o presidente da minha denominação. Então, às vezes, o que está nos pormenores é só para você ter uma base, mas você tem que focar na visão. Não se geograficamente é assim. Eu já tive visões, revelações. Olha, eu tive um sonho assim, eu tive visões assado. Por exemplo, eu tive um sonho. Cadê a Karen? Estou vendo a Karen ali. Eu tive uma visão esses dias, num grupo de jovens, e uma caixa de som pegava fogo. E eu vi a Karen subiu, irmão, sozinha, empurrando, magrelinha, caixa desse tamanho assim, ó, empurrava com as pernas assim, ó. Eu não estou falando de detalhe, mas é interessante a forma como ela fazia a força e puxava de um lado e outro e tudo, e caiu, aí ela apagava. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas não significa que ela vai empurrar uma caixa desse tamanho.
Eu não sei qual é o gigante que vai ser derrubado esses dias, mas Deus vai dar força para que ela seja abençoada e Deus seja glorificado na vida dela. Então é isso que gira em torno dessa visão. Porque Cristo vem para aniquilar todo o império e potestade, queridos. Ao colocar a todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último, a morte. Onde tudo isso será lançado no lago de fogo. Então nós temos que entender, irmãos, que na abertura dos livros, e no livro da vida, no Apocalipse 20, aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então ninguém pode ser lançado no lago de fogo 1000 anos antes do juízo final. 1000 anos antes em que os livros possam ser abertos. O falso profeta, a besta, são expressões para os Deus. Eles não podem ser lançados no lago de fogo, porque o lago de fogo só pode ser inaugurado depois do juízo final. O novo céu e nova terra, a eternidade com Deus será inaugurada no estado eterno, onde o primeiro céu e a primeira terra não estiverem mais aqui. E da mesma forma, o mundo dos mortos, a própria morte e o próprio inferno serão lançados no lago de fogo. Então isso fica muito claro, para a gente fechar aqui. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, claro. Quem tem o poder sobre a morte e o inferno? Não é o quarto selo do Apocalipse? O quinto não é o clamor dos mártires? Inferno para os ímpios, para os justos só morte, inferno não. Mas aquele que tem poder, as chaves da morte e do inferno, ele vem para acabar com a morte e o inferno. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o Guiena, a morte eterna. A Bíblia chama de lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, o final do capítulo 19 de Apocalipse não pode ser um cenário diferente do Apocalipse 20. A leitura do texto é diferente, mas o episódio é o mesmo. E aqui eu concluo a nossa primeira mensagem dessa série, que o lago de fogo só pode